Sentai-vos, irmãos e irmãs, queridas, queridos, abençoados do Senhor Jesus. Vamos orar juntos, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus. Deus amado, em nome de Jesus nós oramos. Ilumina nossa mente, o nosso coração, a fim de que a palavra do Senhor faça morada na nossa mente e no nosso coração. Se o Senhor não estiver conosco, nós não temos a menor condição de avançar. O Espírito Santo do Senhor, poderoso, maravilhoso, que habita em nós, há de nos iluminar nessa hora. Fala ao coração, ministra ao coração da gente, de cada um de nós, o que cada um de nós mais precisa. O Senhor conhece as nossas mais íntimas necessidades, os nossos mais preciosos problemas que temos enfrentado, que são caros para nós e que nós pedimos a sua misericórdia em nome de Jesus. Pai, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, o nosso amado. Amém. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo, lendo esse relato da palavra de Deus. Primeira epístola, primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 5, versículos 6 e 7 apenas. Nós vamos ler essa palavra de Deus para a nossa vida, dentro do tema que nós temos trabalhado com a nossa igreja. Combatendo a ansiedade com a Bíblia. Combatendo a ansiedade com a Bíblia. Todos nós somos, de alguma forma, atingidos pela ansiedade. Uma das definições simples, mas olha que simplicidade, mas observe a profundidade dela. Ansiedade é quando você tem diversos caminhos e você não sabe qual caminho escolher. Então imagine que eu e você estejamos num lugar, numa esquina, em algum lugar. Eu ia dizer encruzilhada, mas não posso falar isso mais. Então, sabe, mas você sabe o que eu estou querendo dizer, não sabe? Tem várias possibilidades, não é isso? Aí você sabe, vou para lá, não, eu vou para cá, não, eu vou para cá, não, eu vou para lá, não, eu vou para cá, eu vou para lá. Ansiedade. Essa é uma definição simples, porém, que a gente consegue imaginar claramente ela, trazendo para a nossa realidade. A gente tem na Bíblia as lições claras, como combater a ansiedade com a Bíblia. E é o que nós vamos buscar juntos e temos buscado nessa série das 11 horas da manhã. Leia comigo a palavra de Deus. Versículo 6, capítulo 5, primeira epístola de Pedro. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Amém, né, meus irmãos? Eu fiquei aqui na expectativa. Tem gente que abriu outro livro, não foi? Se abriu outro livro, abriu o quê? Salmos? 1 Pedro capítulo 5, achamos? Achamos? Agora nós vamos ler o versículo 6 e 7, combinado? Está certinho agora? Vem comigo então. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Agora, a gente sabe que essa epístola de Pedro foi escrita por Pedro. Acho que é bem óbvio isso, né? Pedro não era uma pessoa das menos ansiosas. Ao ler as Escrituras, a gente vê que Pedro era uma pessoa impulsiva. E a sua impulsividade, ela foi conhecida por nós, porque os relatos bíblicos são claros para falar sobre esse assunto. Então é como se agora Pedro trouxesse para nós essa palavra e alguém, não nós, que nós somos aqui todos the chosen, mas alguém mais crítico dissesse: logo você, Pedro, logo você, Pedro, logo você que resolveu que andar por sobre as águas. E aí sai do barco para andar por sobre as águas, dá um tantinho só que se andou, ficou desesperado, afundou e gritou: socorre-me, Senhor. Logo você, Pedro, que lá no Monte da Transfiguração não entendeu nada do que estava acontecendo,
Aquele milagre maravilhoso, a figura de Moisés, Elias, a lei e os profetas apontando para Cristo, e a sua ideia foi, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus. Logo você, Pedro, que lá em Cesareia de Filipe, chamou Jesus no canto e repreendeu Jesus, que Jesus falou que ia para Jerusalém, você chamou Jesus no canto, reprovando Jesus para que ele não fosse para Jerusalém, e ouviu de Jesus uma fala pesada: arreda-te, Satanás. Logo você, Pedro, falou com Jesus: Jesus, só aqui entre nós, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Logo você, Pedro, que na hora mais sombria da vida de Cristo, quando ele mesmo pediu que você orasse, ele estava angustiado na sua alma profundamente. Logo você, Pedro, que quando Jesus mais precisou de você, você dorme. Logo você, Pedro, que quando Jesus foi preso, pega da espada e corta a orelha de Malco. Logo você, Pedro, logo você, que conforme Jesus havia anunciado, negou ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo você, Pedro, logo você, que pela graça de Deus foi alcançado. Logo você, Pedro, que recebeu da parte de Deus a bênção do arrependimento. Logo você, Pedro, que é arrependido, encontrou a bênção do perdão. Logo você, Pedro, que perdoado, foi renovado e transformado pelo Senhor, a ponto de poder declarar com toda alegria e intensidade: humilhai-vos, humilhai-vos. Leia comigo o texto. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Alguma coisa aconteceu entre aquele Pedro e este Pedro. Aquele Pedro impulsivo, ansioso, agitado, inquieto. Aquele Pedro que buscava os posicionamentos e ia aos trancos e barrancos. Aquele Pedro e este Pedro parecem ser pessoas diferentes. O que aconteceu entre um e outro? Aconteceu que o Senhor o alcançou. Aconteceu que o Senhor trabalhou na sua vida. Aconteceu que seu coração foi impactado. Aconteceu que a graça o abraçou. Aconteceu que o Senhor deu a ele a possibilidade de encontrar o lugar do arrependimento. Aconteceu que Deus resolveu cuidar da vida de Pedro, transformá-lo, dando a ele a possibilidade de enxergar aquilo que antes ele não enxergava. E Pedro começa a dizer: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Veja comigo essa tela aqui, que eu quero trabalhar com vocês esse assunto. Leia comigo aqui em cima. Humilhar-se sob a poderosa mão de Deus significa o quê? Confiança exclusiva e dependência absoluta. Significa que a nossa confiança absoluta, a nossa confiança, a nossa entrega é exclusiva ao Senhor. Nós confiamos a Ele a nossa vida, nós entregamos a Ele a nossa vida e somente a Ele. Não há nenhuma disputa, não há nenhum olhar para o lado, nós temos a nossa confiança exclusiva no Senhor. Os antigos sabem: eu só confio no Senhor, que não vai falhar. É como eu vejo a idade das pessoas: eu só confio no Senhor. As idades. Sigo a cantar. Agora a memória começa a ficar complicada. Lá, ya. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Para quem não sabe, assim agora, ó. Posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar. Se eu mudei a letra em algum lugar, não se importe não. O que vale é declarar: eu confio no Senhor. Amém. Não, para com isso. A confiança exclusiva no Senhor. Agora veja, caminhe comigo aqui. Leia comigo essa primeira etapa aqui. A poderosa mão de Deus que abençoa, conduz, protege e carrega. Vou criar uma ilustração para você entender, tá bom?
Caminhe comigo aqui. A poderosa mão de Deus, é o texto que ele escreve. A poderosa mão de Deus, ela nos abençoa. Então imagine que essa mão de Deus está sobre a sua vida. A mão do Senhor está sobre a sua vida, está te abençoando, tá bom? Imagina essa cena, a mão do Senhor sobre a sua vida te abençoando. O Senhor derrama sobre a sua vida a bênção. Você é uma pessoa abençoada porque a mão de Deus está sobre a sua vida, ok? Agora, a segunda parte, conduz. Imagina que a mão do Senhor está atrás de você. Vai, meu filho, vai. Você é lento, você é devagar. Vai, confia. E aí chega aquela hora que a gente vou, não vou. Bate uma dúvida, bate a ansiedade. Eu não sei se eu vou para lá ou se eu vou para cá. O Senhor está conduzindo a sua vida. A poderosa mão de Deus, ela conduz a sua vida. A terceira palavra é a palavra protege. Aí eu queria ilustrar com as duas mãos agora. As duas mãos aqui, eu e você, e a mão do Senhor está na nossa frente, ela nos protege. Alguém vai nos atacar, vai mandar uma lança, vai mandar alguma coisa contra a nossa vida. A mão do Senhor, ela nos protege. E a última, a mão do Senhor, ela nos carrega. Quando? Quando a gente está cansado, quando a gente está quase desistindo, quando as nossas pernas espirituais, nós estamos fragilizados, emocional, físico ou espiritualmente, o Senhor vem e nos carrega, porque nós precisamos dele desesperadamente. Então, faça comigo essa cena para que você, caminhe comigo, você entenda isso no seu dia a dia. A mão do Senhor é lá? Faça comigo. Vem comigo. Levanta a mãozinha, põe a mãozinha para cima. Isso. A mão do Senhor, ela abençoa. A mão do Senhor, ela conduz. A mão do Senhor, ela protege, e a mão do Senhor, ela carrega. Olha que coisa linda. Só vocês agora. Tem câmera aqui, tá? Para vocês. Só para lembrá-los, tá? 1, 2, 3 e a mão do Senhor abençoa. A mão do Senhor conduz. A mão do Senhor protege. A mão do Senhor carrega. Você não vai esquecer mais isso. Você não vai esquecer mais isso, isso é para facilitar o nosso aprendizado. A mão do Senhor, ela abençoa. A mão do Senhor, ela conduz. A mão do Senhor, ela protege. A mão do Senhor, ela carrega. Nós somos governados e conduzidos pela poderosa mão de Deus. Amém, meus irmãos? Segunda etapa aqui, o domínio de Deus sobre o tempo. Domínio de Deus sobre o tempo. O tempo foi criado por Ele. Veja comigo Gênesis 1:5, porque é uma descrição maravilhosa sobre esse assunto. Diz assim, olha: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Chamou Deus. Deus deu um nome, porque Ele criou isso anteriormente. Finalzinho do versículo 5. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus define todas as coisas dentro do seu tempo, e o tempo de Deus é perfeito. Escuta, você e eu somos imperfeitos. Por mais perfeita e perfeito que você acha que você é. Com certeza você é uma pessoa extraordinária. Você é o quê? Você é o quê? The Chosen, tá certo? Então eu e você somos The Chosen, mas cá entre nós dois, nós não somos pessoas perfeitas. Não sei se alguém já te disse isso, estou dizendo isso com cuidado e com amor. Eu também não sou, então são duas pessoas imperfeitas interagindo aqui. Nós somos imperfeitos. Por isso que o nosso tempo não é perfeito, o tempo de Deus é. Na nossa imperfeição, nós queremos que o amanhã seja hoje, o ontem seja amanhã, o hoje não aconteça. A gente tem essas coisas maluquices nossas. Não é verdade? Só que a gente não tem controle, porque a nossa perspectiva sobre tempo é uma perspectiva imperfeita. Mas a perspectiva de Deus sobre o tempo não. Por quê? Porque Ele criou o tempo. Ele é Senhor do tempo. Ele governa no tempo. Ele sabe exatamente a hora de todas as coisas acontecerem. Ele sabe exatamente como tudo deve acontecer. Não é uma receita de bolo, não é a receita de um alimento. O Senhor governa todas as coisas. A nossa vida não está ao acaso. Nós não estamos soltos pelo universo. Nós somos criados, governados, conduzidos, preservados pelo Senhor. E o tempo de Deus é o melhor tempo para tudo acontecer na nossa vida. Isso não é tão simples como parece. Porque quando aperta o nosso calo, e a gente queria que alguma coisa acontecesse hoje, a gente entra numa guerra. É normal. Senhor, por que isso agora? Por que hoje? Por que não hoje? Por que eu sinto isso? Por que essa crise? Por que essa luta? São perguntas que a gente faz quando a gente passa o tempo por tudo isso. Mas lembre-se sempre disso. Ele criou o tempo. Ele é Senhor do tempo. Nada foge ao seu controle. Tudo está nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Agora vamos lembrar o versículo. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então você tem no começo, humilhai-vos. E terminando o versículo, exalte, ok? Ele em tempo oportuno vos exalte. Então você tem entre a humilhação
e é a exaltação. Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Esse é importante que você leia. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Eu vou ler com vocês até o versículo 11. É uma descrição sobre o estado de humilhação de Jesus. Jesus passou por dois estados. Estado de humilhação e estado de exaltação. Esse texto fala sobre os dois. Estado de humilhação, quando Jesus deixa o ambiente celestial para habitar entre nós. Estado de exaltação, quando ele deixa esse ambiente e volta para o seu estado habitual, ok? Então vamos lá juntos, versículo 5. Tende em vós o quê? O mesmo sentimento que houve também em quem? Cristo Jesus. Então, para a gente sentir o que Cristo sentiu, ok? Vamos lá, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, veja comigo, antes ele fez o quê? A si mesmo se esvaziou. Leia comigo. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou. Está vendo a ênfase aqui? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nós temos o processo da humilhação de Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Quando a Bíblia diz que nós devemos nos humilhar, dá uma impressão negativa, e de fato é para matar a nossa carne. Ela é para negar a nossa carne, é para mortificar a nossa carne. Versículo 9, 10 e 11 fala sobre exaltação. Pelo que também, leia comigo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós temos em Jesus o maior exemplo de humilhação. Ele a si mesmo se humilhou. Ele a si mesmo se esvaziou. Ele deixou a glória e veio habitar entre nós, tomou a nossa forma, tabernaculou conosco, habitou entre nós. Veja, esse é um processo que Deus permite que a gente veja nele o modelo exato para ser seguido por nós. Eu e você precisamos aprender com Jesus. Nós somos cópias de Jesus, chamados para sermos como ele. Só que esse tempo agora diz que a gente tem que ser altivo. Esse tempo que a gente está vivendo agora, que a gente deve olhar para as pessoas assim, porque se você não olhar, se você não se exaltar, vão pisar em você. A gente já chega meio bravo. E a Bíblia diz que os humildes, né, os que se humilham serão exaltados, e há ainda aqueles que para serem exaltados se humilham, mas só quer ser exaltado. Não adiantou absolutamente nada. Para pensar sobre o processo do texto, para falar sobre a ansiedade, que é a próxima etapa, ele começa nos ensinando que se eu e você não nos humilharmos diante do Senhor, nós não viveremos sem ansiedade, pelo contrário, seremos pisoteados pela ansiedade. A ansiedade vai estar sobre nós, tripudiando da nossa força, porque nós estaremos nos exaltando. Agora, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, o Senhor nos exalta e nos coloca de pé. Para muitos de nós é um desafio grande a humilhação. Mas nós seguimos o exemplo de Jesus, que ele a si mesmo se humilhou. Amém, meus irmãos? Versículo 7, está aqui na tela para a gente ler junto outra vez. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, por quê? Que ele tem cuidado de vós. Vamos caminhar, vamos ver aqui outra tela aqui na tela. O Senhor abriu um caminho para vivermos livres do peso da ansiedade. O Senhor abriu o caminho. Veja aqui comigo. Humilhar-se sob a poderosa mão de Deus é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Então, para que a gente alcance o processo, nós precisamos entender que é necessário, é fundamental, é essencial que a gente consiga buscar a humilhação diante dele, para que ele no tempo oportuno nos exalte, mas o processo é de lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Isso significa que esse lançar sobre ele a nossa ansiedade não vai acontecer enquanto nós estivermos nos exaltando. Enquanto nós estivermos na altivez. Quando nós nos humilhamos diante dele, é a altura necessária e essencial para lançarmos diante dele a nossa ansiedade.
Vou ilustrar fisicamente aqui para você entender. Nem todo mundo pode ajoelhar, certo? Algumas pessoas têm dificuldade para ajoelhar. Mas ajoelhar é a posição de rendição. É a posição de rendição. Significa que eu me rendo ao Senhor. Esta é a altura, este é o nível em que eu e você devemos estar para lançarmos sobre Deus a nossa ansiedade. A questão não é física, no sentido de estar ajoelhado, ou estar sentado, ou estar em pé. Deitado que é mais complicado. Porque tem pessoas que começam a orar à noite, oram a noite inteira, se é que você me entende, e acordam de manhã dando amém, espreguiçando. Não é isso. A posição de humilhação é o reconhecimento de quem Deus é, para que neste processo, nesta altura, neste nível, eu consiga lançar a Ele a minha ansiedade. Segunda ideia, para que você caminhe comigo. Lançar é um único ato. É um único ato. Lançar. E ele exige esforço no sentido de arremessar para longe. Esse é o significado da palavra. É uma única vez que você lança. Ao lançar, não estará mais nas suas mãos. Ok, meus irmãos? Ao lançar, não estará mais nas suas mãos. É por isso que tem que lançar. É por isso que tem que ter um esforço. Por quê? A nossa dificuldade é o lançar. É tirar das nossas mãos. É desconectar dela. É deixar que vá. É a expectativa de que indo para lá, as coisas sejam lançadas diante de Deus. Duas metáforas. A primeira é a metáfora do basquete. Eu e você somos atletas, correto? Eu e você jogamos basquete, não é verdade? É verdade? Ainda bem que você está sendo sincero. Mas o basquete é um esporte muito interessante. Nós temos no Brasil um chamado Mão Santa. Lembra dele? O Oscar Schmidt. Fantástico, um dos maiores jogadores de basquete da história do mundo. Do mundo. O Mão Santa, ele conta que a cada treino, após os treinos normais, ele fazia 1000 arremessos. Após os treinos. Depois ele inventou que ele tinha que marcar, depois das 1000, 20 arremessos de 3 pontos seguidos. E quando ele acertava 19 e errava o 20º, ele tinha que começar tudo outra vez. Excelência no processo. Dentro dessa escola do Oscar Schmidt e de tantos outros, eles utilizam o basquete para nos ajudar a entender que alguns deles, inclusive, depois que lançam, apontam o dedo como se a bola fosse imediatamente para a cesta, fundamentado na sua intervenção à distância. Mas, curiosamente, você sabe muito bem disso, que só marca cesta quem está sem a bola. Com a bola você não faz cesta. Então, a metáfora do basquete, ela ajuda a gente a entender que a única possibilidade de você lançar e fazer a cesta é quando ela sai da sua mão. Enquanto ela não sai da sua mão, você não fará esse ponto. Deu para entender? Ou seja, ao lançar a bola, e esta é o significado da palavra no seu original grego, é que você lance a bola. Então eu lancei a bola não está comigo mais. Eu não tenho a bola nas minhas mãos, ou seja, eu não tenho controle sobre esse assunto. A minha preocupação foi anterior. Agora, pela graça de Deus, eu aprendi o caminho. Eu me humilho na presença de Deus, eu clamo ao Senhor, eu choro com Ele, eu oro, eu busco a presença de Deus, a ação do Senhor, a intervenção dEle. Ele me dá essa certeza de que eu posso lançar na presença dEle, porque eu tenho intimidade com Ele, eu caminho com Ele, eu sinto a presença dEle. Deus está comigo e estará sempre. Aí eu lanço. Só que Pedro não tinha ideia do basquete nessa época. A ideia do Pedro era a pesca. O texto de Lucas 5, que fala sobre a pesca maravilhosa, ele descreve uma cena impressionante. Jesus precisa de barco para poder ministrar a palavra. E Jesus pega o barco de Pedro. Jesus sobe ele no barco de Pedro e começa a ministrar. E as multidões estão ali. Depois que ele acaba, ele diz assim para Pedro: Pedro, lança agora, passa-te ao largo, lança as redes. Pedro reage, uma resposta normal. Senhor, passamos a noite pescando, não deu nada. O mar hoje não está. Acho que ele não falou isso, mas se você está insistindo, vamos supor que ele tenha pensado isso. O mar não está para peixe,
Mas, lembra da frase dele? Sob a tua palavra lançarei as redes. Redes, a palavra que Pedro utiliza aqui no texto, você sabe a diferença de redes? Acho que deve ter alguém especialista nisso aqui. Eu não sou especialista nesse assunto, mas estudei para saber a diferença que há. Por exemplo, alguns gostam de pescar com tarrafa. Tarrafa é um tipo de rede. Existem outros tipos de redes. A palavra que Pedro utiliza e que Jesus vai utilizar antes é a palavra rede, no sentido de a rede e qualquer outra rede. Quando Pedro pesca muito e vem muito peixe a ponto de arrebentar, é um tipo de rede que é colocada bem no alto mar, e lá num lago, você conhece essa história, e fecha embaixo, a ponto de estar tão cheia que estava arrebentando. Agora, pensa comigo, tarrafa ou algumas redes, e as redes lá daquela época também tinha algum tipo de, a gente usa chumbo aqui, e lá eles podiam utilizar madeira ou pedra, alguma coisa que puxava. A ideia é que quando você lança, ela afunda. Então essa é a ideia. O pescador, ele tem na sua mão, dentro do seu barco, a rede. Certo? Ele está ali com a rede, na mão dele. Está ótimo. Ele está pescando alguma coisa enquanto a rede está na mão dele? Enquanto a rede estiver na mão dele, ele não tem peixe. Enquanto a rede não estiver na mão dele, ele não tem um ganha-pão. Enquanto a rede não estiver na mão dele, não aconteceu nada. Mas na hora que ele lança a rede, fica um fiozinho aqui na mão dele, né? Lança a rede vai. A chance de pescar começou, não antes. Começou quando a rede vai. E aí, quando está na hora certa, ele puxa a rede, traz para o barco. É o que ele fez antes da palavra de Jesus, que diz que eles estavam lavando as redes. Então, a ideia é que enquanto eu e você estivermos com as questões nas nossas mãos, nós não teremos esse assunto resolvido, está sofrendo além do necessário, porque você poderia e pode, hoje, em nome de Jesus, tomar a rede aqui, está na sua mão aqui, e falar, Jesus, agora eu vou lançar essa rede. Está nas suas mãos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ou você, mais jovem como eu, vai pegar o basquete, vai arremessar a bola, e nós vamos lançar essa bola e faremos cesta de 3 pontos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Sei não, hein? Veja comigo aqui na tela. Leia, por gentileza. Nós somos poupados das causas da ansiedade. Somos guardados ontem, hoje e para sempre. Então veja, as causas da ansiedade estão aí. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Não tem jeito. Causa da ansiedade nós vamos ter a vida inteira. É parte da nossa humanidade, da nossa pecaminosidade. É fruto da queda do pecado. Nós temos essas marcas em nós. As causas do pecado, elas são variadas, são diversas. Mas meus irmãos e minhas irmãs, pela graça de Deus, o Senhor, Ele nos afirma e reafirma, e Pedro testemunha, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Então, a leitura é, nós somos guardados pelo cuidado fiel de Deus ontem, hoje e para sempre. Paulo traz seus textos extraordinários. Pedro escreve essa epístola, João escreve outras epístolas, a Bíblia nos traz essa realidade dos filhos e filhas de Deus, são guardados pelo Senhor ao longo da sua história. Os cuidados de Deus estão na nossa vida, nem sempre a gente vê, nem sempre a gente reconhece. Dá uma olhadinha para a roupa que você está usando hoje aí, pode olhar aí. Você vai falar, ai pastor, não queria vir com essa roupa, mas era a que tinha. As mulheres têm 30 vestidos, não tinha nenhuma roupa, nada estava bom. Agradeça a Deus pela roupa. Agradeça a Deus pela sua casa. Agradeça a Deus pelo alimento, todo dia ali no seu pratinho. E alguns, tigelas. Agradeça a Deus. Agradeça se você tem um carro, se você tem Uber, se você vai de BRT, se você vai de van, se você vai de carona. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus quando está quente. Agradeça a Deus quando está frio. Agradeça a Deus pelo sol. Agradeça a Deus pela chuva. Agradeça ao Senhor porque Ele tem cuidado de você. Você nasceu uma criança linda. É a pior frase que tem. Você era uma criança linda. O que significa você hoje? Então não fale essa frase para as pessoas, tá? Se alguém te mostrar uma foto da infância, diga assim, você foi uma criança linda. Porque
pega mal. Deus cuidou de você quando você era um bebezinho. Deus cuidou de você. Deus cuidou de você quando você passou pelas lutas da sua vida na sua adolescência. Deus cuidou de você e está cuidando de você, adolescente. Deus cuida de você ao longo da sua história. A juventude na presença de Deus, a fase madura na presença de Deus. A gente olha para trás como um retrovisor e avalia, analisa a história da nossa vida. Nós vamos ver que Deus cuidou da gente o tempo inteiro. Ele continua cuidando da gente. Ele nunca deixa a gente de lado. Ele sustenta, Ele guarda, Ele abençoa a nossa vida, porque Ele é o nosso maravilhoso Deus que conhece as suas dores, as minhas dores, a sua aflição, a nossa aflição. Ele conhece o nosso tempo de choro, o nosso tempo de lágrima, também o nosso tempo de alegria, de louvor ao Senhor. Nós não estamos sozinhos, hora alguma. Todos podem te abandonar, mas o Senhor jamais te abandonará. Ele tem cuidado de você e vai continuar cuidando de você. Lance a sua ansiedade diante do Senhor, humilhe-se na presença dEle, lance, joga essa rede, lance essa bola de basquete, arremesse para longe e viva a bênção dos cuidados maravilhosos de Deus em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, eu posso dizer para você o quanto é bom ser cuidado pelo Senhor. Se você é novo na fé, está conhecendo o Evangelho, foi convidado para estar aqui, entenda. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de relacionamento com Deus. É muito diferente. Relacionamento com Deus significa que Deus conhece você. Significa que Deus sabe o que você passa. Que às vezes a gente quer fazer de forte e de sorridente. Você e eu temos essa mania terrível. Claro, os narcisistas não. Mas você e eu, normais, nós temos essa característica, a gente não quer que o outro... Então a gente passa essa luta. Lembre-se disso, o Senhor está cuidando de você. Aquilo que ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem, Deus já sabe disso. O que aconteceu há anos atrás, e o que acontecerá daqui a alguns anos, o Senhor já sabe. Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele criou o tempo, Ele governa o tempo. A bênção dEle está sobre a nossa vida. Ele nos abençoa. O Senhor, Ele nos conduz. O Senhor, Ele nos protege. O Senhor, Ele nos carrega. Ele tem cuidado de nós. Mas ainda assim, ciente que Ele tem cuidado de você, você ainda pode ser uma pessoa muito ansiosa. Por isso, não à toa, a Bíblia nos ensina: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Aí eu volto. Logo você, Pedro? Logo você, Pedro? E agora eu afirmo: logo você, Pedro. E agora eu dialogo. Logo eu, Pedro. Logo eu. Nós vamos orar, porque é o caminho correto. E essa oração, eu quero chamar para essa oração os pescadores. Pecadores e pescadores. Eu quero chamar os arremessadores, os lançadores do basquete. Para que você venha comigo hoje aqui para fazer isso em nome de Jesus. Você vem com a sua pesca aí, com a sua rede, e aqui em oração, você vai pegar a sua rede e vai lançar. Você vem com a sua bola de basquete, e aqui diante de Deus você vai arremessar. Mas lembre-se, para arremessar a bola, ou para arremessar ou lançar a rede, você precisa se humilhar. Você precisa se render. E nós vamos fazer isso a partir da gente em oração em nome de Jesus. Então, enquanto nós estivermos cantando, pode deixar o seu lugar e venha à frente. Pescadores, venham à frente. Lançadores de basquete, venham à frente. Nós vamos orar por esse assunto. Vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações lutados, nossos temas. Mas quero chamar aqui os pescadores. Quero chamar aqui os jogadores de basquete. Venham para lançar diante de Deus a sua ansiedade, humilhando-se na presença dele em nome de Jesus. A fonte que eu bebo és minha canção. Rei do
refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, tu és bom. Pode chegar. Podem se aproximar do altar. Pescadores, vamos lançar as nossas redes ao mar. Tal qual aprendemos em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Que ela seja sempre clara. Nós queremos aprender a sua palavra. Que ela seja clara para cada um de nós. Que cada pessoa tenha compreendido hoje, pela ação do teu Espírito Santo, tenha aprendido a explicação e a aplicação. E nós sempre apontamos para Jesus. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E nós oramos em nome de Jesus. Deus amado, nós te entregamos agora aquilo que nos deixa ansiosos. E nós estamos juntos dentro de um barco. As redes estão nas mãos de cada um de nós. E nós vamos lançar essa rede. Ela deixará as nossas mãos. Nós vamos lançar essa bola, vamos arremessá-la, e ela não estará mais nas nossas mãos. Deus amado, nós lançamos, nós arremessamos, em nome de Jesus. Isso não vai nos dominar, isso não vai governar a nossa vida, não vai dirigir os nossos passos, não vai nos tirar a alegria, não vai nos arrancar a paz. Pelo contrário, nós confiamos no Senhor. E ao Senhor a nossa vida. Tudo que temos e que somos está nas mãos do Senhor. Não vamos carregar isso. E nós fazemos isso porque nós nos humilhamos sob a poderosa mão do Senhor. A mão do Senhor que nos abençoa, a mão do Senhor que nos conduz, a mão do Senhor que nos protege, a mão do Senhor que nos carrega, a poderosa mão do Senhor que em tempo oportuno, no tempo do Senhor, na hora perfeita, governada pelo Senhor, o Senhor vai nos exaltar. Nós aprendemos com Jesus que a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Nós vamos lançar a nossa ansiedade. E o Senhor vai governar como o Senhor tem feito, tirando de sobre nós esse peso, essa angústia. Será um arremesso, um lançamento importante na nossa vida. A gente precisa de força para isso. Fortalece-nos nessa hora, para que esse arremesso seja certeiro, que nós façamos os pontos necessários, que nós possamos pescar os peixes necessários, que o Senhor governe toda essa história para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Nós oramos pelos teus filhos e filhas que agora apresentam diante do Senhor uma enfermidade. O Senhor conhece os nomes das pessoas, o Senhor conhece as histórias das pessoas, as lutas de cada pessoa. O Senhor conhece aqueles que já compartilharam publicamente, aqueles que mantêm em grupos pequenos este assunto, cada um deles apresentado diante do Senhor. Nós oramos pela Márcia, oramos pelo Guilherme, oramos pelo Ornã, pedindo a misericórdia do Senhor, a intervenção poderosa sobre essas vidas e tantas outras vidas que estão carecendo de um milagre na área da saúde, de uma intervenção poderosa do Senhor. Nada vai nos deixar ansiosos enquanto nós nos lembrarmos de que ao nos humilharmos, nós lançamos, porque a poderosa mão do Senhor está sobre nós. Oh Deus, nós entregamos tudo e todas as coisas nas mãos do Senhor. E agora que o Senhor que é o Rei do nosso coração, oh Rei maravilhoso, continue a governar sobre nós, a trazer a bênção da paz e da tranquilidade. A nossa oração é feita em nome de Jesus, o nosso amado. Amém. Amém.